Continuando, então, o livro Desbloqueie o Poder da Sua Mente, parte da introdução. Deixe sua mente livre. Ela era uma mulher obesa que não conseguia emagrecer de maneira alguma. Sempre atribuía essa dificuldade a um suposto metabolismo lento. Isso, claro, sem falar na falta de tempo para praticar exercícios e cuidar da alimentação. A real razão do problema, no entanto, era bem outra. Quando criança, sempre que a mãe estava ausente, pois ia à faculdade, ela ouvia do pai que precisava comer muito para a mamãe ficar feliz. Se não comesse, a mamãe ficaria triste. Na adolescência, no meio de uma dieta para tentar eliminar 2 quilos, a mãe sofreu um acidente. Foi quando começou um novo processo de engorda. A mente subconsciente entendeu que esta era a melhor forma de evitar qualquer tristeza materna. E assim, ela não parou de comer compulsivamente. Não importasse quais métodos tentasse, não conseguia mudar seu comportamento e, consequentemente, não avançava em suas metas. Ela estava sendo dominada pela compulsão criada pela própria mente. Tudo mudou quando ela compreendeu todos esses processos mentais, esses gatilhos que a aprisionavam em um padrão nocivo à saúde, por meio de uma terapia com hipnose. E se a hipnose, de alguma forma, o assusta, saiba que não há nada a temer, muito pelo contrário. Esse é o caminho para entendermos a mente e para quem decide acessar a parte mais profunda de si mesmo, do próprio cérebro. A tal mente subconsciente tem como recompensa o controle de sua vida, a solução de muitos problemas, até mesmo de questões graves como depressão, síndrome do pânico, fobias e compulsões. Um caminho feito a partir da hipnoterapia. Trata-se de um processo poderoso no sentido de reprogramar a mente. Mas, por favor, esqueça aquele estereótipo do cinema e da TV, com a hipnose feita num palco, com o objetivo de impressionar. A hipnose aqui tratada é uma técnica aplicada por profissionais especializados que se prepararam para tanto aptos a ajudar pessoas de forma precisa e segura. No mundo competitivo, corrido e estressante no qual vivemos, falta tempo para olhar para si mesmo, cuidar das próprias questões. É aí que entram na vida de muitas pessoas problemas pessoais, profissionais ou até de saúde, sem espaço na agenda para cuidarmos de nós mesmos, ou buscar longas terapias que duram anos. Muitos recorrem a paliativos como remédios, tipos de saída que não passa pela solução completa do problema, apenas cria uma válvula de escape que mascara o verdadeiro problema. Nesse cenário, conhecer o potencial de sua mente e desbloqueá-lo é uma solução rápida e ao mesmo tempo de alcance profundo, abrindo espaço para que seja apresentada a chave para mudar aquilo que o incomoda. Livre, a mente é capaz de esclarecer tudo o que aflige quem precisa de ajuda, e o profissional capacitado a guiá-lo nesse processo é o hipnoterapeuta. A transformação é alcançada na maioria das vezes em 1 a 3 sessões de trabalho. Sim, você não leu errado. Não há mágica alguma. E vou lhe provar isso. Já reparou que várias de suas atitudes são muito similares ao modo como seu pai e sua mãe agem? Ou que repetidamente você age
e pensa do mesmo jeito, ainda que em situações diferentes? Um exemplo: somos considerados otimistas ou pessimistas, e isso não varia de situação para situação. É um padrão do nosso comportamento. Isso tudo faz parte de uma programação existente dentro de nós, que foi sendo criada desde que nascemos, não importa o que saibamos ou pensemos saber. É essa informação internalizada que guia toda a nossa vida. A moça que comia para agradar a mãe nunca se havia dado conta da origem de sua compulsão. Jamais poderia imaginar quão forte tinha sido aquela colocação, da qual ela nem se lembrava mais do pai na infância. Porém, acessando de modo profundo a própria mente, foi possível buscar a raiz do problema e alterar aquela programação nociva, transformando seus hábitos alimentares e, consequentemente, sua vida. Exemplos não faltam. Outra pessoa que encontrou dentro de si as respostas foi um jovem que era tímido a ponto de não conseguir falar com estranhos. Fosse qual fosse o ambiente, ele travava, se fechava, evitava contato. Orientado durante o processo de descoberta mental, ele se fixou numa cena familiar na qual um tio o constrangeu enquanto ele conversava com uma prima, criança, como ele à época. Esse parente começou a dizer que o garoto casaria com sua companheira de brincadeiras, espécie de piada que ganhou coro com os familiares. Foi o suficiente para que ele se fechasse para as conversas vida afora. Hoje, depois do trabalho que fez, não tem mais problemas em se comunicar. Outro caso marcante que eu pude acompanhar em meu trabalho na área foi de uma jovem com tendências suicidas, que não conseguia se livrar da vontade de acabar consigo mesma. Depois de recorrer à psicologia e à psiquiatria, ela procurou a hipnose como último recurso. Em sua primeira e última sessão, descobriu que havia sido abusada sexualmente aos 6 anos. Tal dor era tão forte a ponto de se transformar no desejo de tirar a própria vida. Era um trauma não trabalhado e que só teve alívio quando ela se permitiu ouvir sua mente subconsciente e desbloquear o que fosse preciso. É por essas e outras que é importante questionarmos se a maioria dos problemas não está em nossa mente. Quando descobrimos isso, ganhamos o potencial de transformar qualquer aspecto em nossa vida. Só resta saber como, e este é o objetivo desse livro. A hipnoterapia é o caminho que nos ensina a entender como podemos assumir o controle de nossa mente e, por consequência, guiar nosso caminho para as conquistas que há tanto tempo desejamos. Ela pode ser encarada como uma forma rápida e eficaz de resolver questões recorrentes. Algo que vem para ressignificar conflitos, apontar caminhos, libertar. Um trabalho que mostra de onde vêm os problemas. Ninguém tem culpa de ser preguiçoso ou de não conseguir emagrecer. Há sempre alguma questão mais profunda envolvida. Há uma marca no subconsciente. Um registro que define esse comportamento na maioria das vezes por acreditar que esta é a resposta para defendê-lo de algum risco. É o que acontece com aquelas mulheres que dizem ter dedo podre para homem, sempre com a famosa queixa: não consigo encontrar um parceiro que preste. Mas será que elas são desafortunadas a ponto de, entre milhares de solteiros, não achar um que se salve? Ou será que lá nas suas memórias mais distantes está gravado aquele dia quando ela só tinha 3 anos e sua mãe se queixava com a irmã dizendo: homem é tudo igual, é melhor ficar sozinha. Dessa forma, essas mulheres estão simplesmente sendo levadas por aquela parte da mente que não controlam. Aquelas pessoas que se sabotam no emprego, fazendo algo para prejudicar a si mesmas diante da possibilidade de conseguir uma promoção, muito provavelmente estão seguindo a mesma linha. Devem ter ouvido dos pais que dinheiro é sujo ou que trabalho é uma fonte de sofrimento, um sacrifício. Por isso não se permitem chegar lá.
Não há como fugir, tudo parte de uma programação mental que você não controla ainda. E a hipnoterapia age diretamente para retomarmos a direção desse centro que dita nossas atitudes perante a vida, pois entra de fato na mente subconsciente, cuja missão é nos proteger, fazer valer a programação que temos tão bem guardada. Todos nós temos uma história, somos feitos de memórias ocultas que guiam nossas vidas, mesmo que a gente não se dê conta disso. Fomos programados para sermos o que somos e isso inclui características positivas e negativas. O que você gostaria de mudar em sua vida? Hábito, crença, saúde ou mesmo sua conta bancária? Seja como for, não duvide. Essa viagem rumo ao subconsciente certamente vai lhe ajudar. Lembre-se, você controla apenas 5% da sua mente. Não pense que o controle de sua vida é muito diferente disso. O que eu ofereço nas próximas páginas é a conquista do poder sobre a sua mente. Mas para que esta jornada traga a transformação almejada, você precisa tomar uma decisão. Há de começar e ir até o fim. Durante nossa viagem, eu irei quebrar paradigmas, propor reflexões e ensiná-lo a como ter o controle da sua própria vida. Depois disso, não há volta. Você não terá mais desculpas para continuar do jeito que está. Se é isso que você realmente quer, não comece assumindo o compromisso de persistir até o fim. Então comece assumindo o compromisso de persistir até o fim. Afinal, quantas vezes você já começou algo e não terminou? Deixando sua mente controlá-lo mais uma vez? Você está assumindo o compromisso consigo mesmo e eu confio em você. E isso lhe trará uma grande recompensa. Até o próximo capítulo 1.